Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Andrei Corrêa, estamos mais uma vez aqui juntos para uma nova lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita, lição de número 6. Estaremos estudando o capítulo 10 ao capítulo 24 de Provérbios, tá? Estamos na lição de número 6. Lição passada de número 5 foi uma introdução, foi um convite à sabedoria. E hoje o assunto da lição é sabedoria para a vida pessoal e familiar. O texto áureo desta lição diz o seguinte, amados: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Está lá em Provérbios 12, versículo 3. Verdade prática: o sábio ordena a sua casa, dignifica seu trabalho e edifica o seu próximo. Olha só que coisa maravilhosa essa verdade prática. 3 características daquele que é sábio: edifica a sua casa, dignifica seu trabalho e edifica seu próximo. Até o próximo é atingido quando alguém age e procede de uma forma sábia, tá? Amados, já iniciando esta lição aqui, sem perda de tempo, nós temos aqui na introdução um ponto interessantíssimo. Diz assim, a sabedoria que nos compete é aquela que se mostra nos nossos modos de pensar e de agir. No propósito de assumir uma conduta idônea, a palavra de Deus nos orienta a avaliar com prudência, agir com diligência, acolher com generosidade e falar com moderação. A sabedoria está evidenciada na nossa vida no modo de pensar e agir. E é engraçado que às vezes a gente pensa que é o contrário, tá? Nós pensamos, é muito mais fácil alguém pensar que alguém é sábio, alguém é inteligente pelas coisas que essa pessoa fala, pelas palavras bonitas que essa pessoa costuma dirigir quando está falando, principalmente quando está falando ao público, né? É comum as pessoas admirarem quem fala bonito, quem consegue expressar as suas ideias, expressar os seus sentimentos ao público com palavras bonitas, e a gente até pensa assim, poxa, que cara inteligente, que cara sábio, que pessoa bem dotada de conhecimento, de informação, de sabedoria. Mas nós entendemos aqui pela palavra de Deus que na sabedoria, no exercício da sabedoria, que é o que nós estamos aprendendo aqui com Provérbios, o falar, ela é a última característica, é a que menos aparece nessas características de uma pessoa sábia. Falar é a que menos aparece. Interessante que a Bíblia exalta mais o ouvir. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, nessa questão, lá para o final, nessa questão do falar, do quanto se deve falar, do quanto se deve ouvir. Mas é interessante nós notarmos isso. O pensamento é mais importante, as atitudes são mais importantes. Nesse modo de nos conduzirmos com sabedoria, de nos portarmos com sabedoria na presença de Deus. E a sabedoria, todos nós já sabemos aqui que a base toda dela, o alicerce todo dela é o temor do Senhor, né? É a presença de Deus, é o temor de Deus, o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós nos afastamos do pecado por conta do nosso amor, do temor que temos pelo Senhor. O temor de Deus nos aproxima cada vez mais dele. Então, se esta sabedoria se evidencia no meu pensamento, no meu modo de agir, e a Bíblia fala, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, é preciso que o temor do Senhor, que Deus esteja preenchendo todos os espaços da nossa vida. Todo espaço que é de Deus, todo lugar que é de Deus, precisa estar completo na nossa vida para que isso transborde não só nos nossos pensamentos, mas principalmente nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa forma de interagirmos com as pessoas, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, etc. E a gente já começa aqui falando de família, tá? A família e responsabilidade é o primeiro ponto aqui, tá? Tópico 1, família e responsabilidade. E aí diz assim, pai justo e esposo fiel. O versículo 1 do capítulo 12 de Provérbios diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um estúpido. Estupidez é o que a Bíblia chama para aquele que aborrece a disciplina.
As pessoas confundem, né, muitas vezes essa palavra disciplina como uma punição, como algo ruim. Mas, na verdade, uma pessoa disciplinada, ela tem muito mais chances de conseguir fazer uma coisa, conseguir alguma coisa, realizar alguma coisa, terminar alguma coisa que esteja determinada a fazer, tá? Porque a disciplina vai te ensinar a você vencer a tua vontade, vencer os teus pensamentos, vencer, né, o teu eu. Então, uma pessoa disciplinada, ela vai renunciar os seus próprios desejos para que um outro propósito seja cumprido. Então, amados, a disciplina, quando rejeitada, alguém que renuncia, que rejeita a disciplina, é chamado como alguém estúpido aqui na Bíblia Sagrada, tá? E geralmente, quando a gente fala de disciplina, a gente fala de correção, a gente fala de pulso, de firmeza, né? É de algo que tem que ser feito, será feito, né? A gente pensa muito logo nos militares quando falamos em disciplina, porque no quartel se usa mesmo aquela disciplina, né? A obediência, a pessoa aprende lá a fazer o que tem que ser feito, para a gente entender de uma maneira bem clara aqui mesmo. Nós vemos nesta sociedade atual uma tentativa bem forte, né? Uma luta, na verdade, um bombardeio do sistema atual, do mundo atual, sobre a figura paterna, né? Há uma tentativa, uma guerra muito forte para que haja uma desconstrução da figura paterna, né? Da autoridade paterna do homem dentro do seu lar, que Deus concedeu isso ao homem, a liderança que o homem exerce dentro da sua família, dentro do seu lar, e o homem tem de Deus toda a autoridade para exercer a disciplina, o ensinamento, para exercer o castigo, para exercer a punição na medida que for necessária. Então, quando se fala aqui da figura paterna em disciplinar, ela está dizendo em usar a vara, significa usar a punição na proporção da falta cometida. Quando a falta exigir correção física, a motivação do pai deve ser a prevenção de males maiores. Todo pai que corrige seu filho, que corrige a criança, que corrige o adolescente, que corrige o jovem, o intuito nunca é machucar, nunca é punir, fazer sofrer. Né? Há um cuidado, há por trás disso tudo, né, um cuidado de Deus e um cuidado do pai em relação àquela criança, aquele adolescente, aquele jovem. Não quer que se perca, não quer que se desvie, não quer que saia do caminho. Então Deus coloca na mão dos pais essa responsabilidade, né? O pai tem a medida certa, o pai orientado, o pai sábio, ele nunca vai abrir mão de saber corrigir o seu filho. Então, hoje, quando a gente fala em vara, correção, o mundo vem de pedra na mão para cima da gente. Vem pessoal das outras ideologias dizendo que o tratamento não é esse, não é mais esse, que vai causar traumas, que uma punição pode causar muitos traumas numa criança, num jovem, num adolescente. E nós vemos, na verdade, o que está acontecendo com essas novas gerações que não estão tendo o pulso, a autoridade da figura paterna dentro das suas casas. Nós vemos o que está acontecendo, né? Jovens, moças com problemas de ansiedade, de depressão, muito mais transtornados do que gerações passadas, que eram tratadas assim, com ensino bíblico dentro de casa, com disciplina, né? Com hierarquia, com autoridade, com respeito aos pais, com respeito aos mais velhos, com respeito aos professores, e por aí vai. Então, esse ensino está fazendo falta nas nossas gerações. O cristão, o crente, o servo de Deus, não deve abrir mão dessa autoridade que Deus lhe deu dentro da sua casa, tá? A palavra diz aqui, nós temos um versículo aqui que diz assim, o justo castigo não matará a criança, antes livrará do inferno. E tem tempo para fazer isso, tá? Tem tempo para fazer isso. Uma correção, ela pode ser recebida pelo teu filho, depende do momento que seja dado. Vai chegar, se você nunca deu uma correção, nunca orientou, nunca repreendeu seu filho, nunca aplicou uma punição no seu filho, e
quando era criança, ele vai crescer, vai chegar um momento que você vai querer fazer isso e ele não vai mais aceitar. Ele já se formou, já cresceu assim, nunca foi punido. A primeira vez que você for fazer, agora eu sou crente, agora eu aprendi. Vai fazer, vai ser muito mais difícil. Então, a gente precisa ensinar a criança desde cedo, oriente seus filhos, corrija seus filhos, corrija, ande com eles no caminho para que eles não possam dar dor de cabeça depois. Acho que essa é a realidade, tá? Quando se trata do relacionamento marido, esposa, né, a coisa é bem mais afinada ali, marido e mulher se conhecem, evitam as discussões, evitam as brigas. Tem até uma analogia bem legal aqui que o comentarista coloca, que é uma barragem, ela não se rompe de uma vez, ela começa com rachaduras. Então, o marido, ele age com prudência, age com diligência, ele ama a sua esposa, ele quer tratá-la com amor, com todo respeito. Então, ele vai evitar algumas coisas, ele vai evitar algumas situações, ele vai ceder também. Às vezes a gente pensa que ceder é só para a mulher, que renunciar é só para a mulher. Não, o marido cede muito, o marido renuncia muito também para que haja uma harmonia no lar e haja um bom relacionamento com a sua esposa, tá? A fidelidade, diz aqui a revista, a fidelidade e o respeito são zelo do homem pela esposa. Por isso, o adultério é citado como um poço, uma cova, e são jogados os que deixam se respeitar por outras mulheres, inclusive através das redes sociais. Esposa e mãe. Ironias, acusações e reclamações podem filtrar ressentimento na estrutura do casamento. Palavras brandas ao invés de respostas duras fazem da língua uma fonte de vida que renova o espírito dos filhos e do esposo. Esposas sábias aprendem a contornar as resistências com amor e paciência, tornando-se mestras em sugerir em vez de exigir, aperfeiçoar uma ideia em vez de rejeitá-la e ser solidárias nas perdas em vez de apontar fracasso, tá? Olha só a importância. O versículo 4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão dos seus ossos. Essa responsabilidade que a esposa tem dentro do lar é fundamental. Uma mulher desequilibrada, uma mulher imprudente, ela vai destruir a sua própria casa, porque a mulher está lá o tempo todo com os filhos, né? Ela está mais próximo da sua casa, ela conhece todos os detalhes, tudo como funciona dentro da sua casa, ela sabe o comportamento de cada filho, quando alguém está mentindo. Eu até acho graça, às vezes, a minha esposa vai falar com as nossas filhas, ela diz assim: eu te conheço, eu sei quando você está mentindo, e ela realmente conhece, né? As crianças estão lá fazendo alguma coisa e chega assim: mãe, quero falar alguma coisa. Ela diz: fala logo o que você fez. Ela já conhece pelo olhar, ela já conhece pelo jeito de falar das crianças, se alguém fez alguma coisa de errado, se alguém está escondendo alguma coisa. Por quê? Porque a mulher está lá dentro, ela conhece as minúcias de dentro da casa, tá? E do marido a mesma coisa. Então, veja bem, a mulher detendo todo esse conhecimento, toda essa expertise e saber de tudo o que acontece, ela pode pôr isso tudo para um naufrágio, pode pôr isso tudo para afundar, ou ela pode edificar isso. E quando ela age prudentemente, sabiamente, dentro de casa, sabendo dosar as palavras, sabendo usar as palavras para com o marido, para com os filhos, uma ideia que ela quer que prevaleça, um pensamento que às vezes ela discorda do marido, alguém traz uma ideia, o marido traz uma ideia, os filhos trazem uma ideia, em vez de ela detonar alguém, criticar, dizer ridículo isso aqui e tal, falar coisa desse tipo, que vai até mesmo ofender a pessoa, ela prudentemente vai dizer assim: poxa, legal, muito bem, seria melhor a gente fazer assim, a gente poderia fazer isso juntamente com isso aqui. Então, a mulher, de uma forma sábia, ela vai conduzir o seu lar a um ambiente de harmonia. Ela tem todas as qualidades para conseguir fazer isso, né? A doçura das palavras, o amor, a paciência, né? A mulher vai conseguir fazer isso.
e se ela quiser ser, como se diz assim, a mandona do lar, quem manda aqui sou eu, vai trazer encrenca, porque esse não é o papel dela, tá? Vai causar grandes problemas dentro de casa, porque esse não é o papel da mulher, gente. Então nós devemos entender isso, mas que Deus conceda sabedoria, né, para as mulheres, principalmente para as mulheres cristãs, servas de Deus, que sejam referências dentro de seus lares e possam ajudar o marido e serem a grande porta-voz ali dentro da família para trazer harmonia dentro de casa e amor e bom relacionamento, de paz com o filho, de marido com esposa. Você tem esse poder, mulher de Deus, para fazer isso, tá bom? O terceiro subtópico aqui diz filhos sábios e obedientes. Filhos sábios? Sim, filhos sábios. Sabedoria é Deus na nossa vida. Sabedoria são os conselhos e os ensinamentos que a gente recebe para que a gente fique mais próximo de Deus. O que nos afasta de Deus, a gente recebe como conselho não praticar. E o que nos aproximaria de Deus, nós recebemos como conselho, pratique isso, que vai ser bom. Isso vai te aproximar mais de Deus. Então, quando a gente escuta isso e pratica isso, nós conseguimos nos aproximar mais de Deus. Temor do Senhor, mais uma vez, é o princípio da sabedoria. Então, veja bem, é possível que os filhos consigam ser sábios, obedientes? Claro que é possível. Ensine ao seu filho a obedecer. Ensine ao seu filho ser obediente. Ainda que ele não entenda, ainda que ele não saiba os porquês ainda, porque isso vai demorar um pouquinho, você explica, você mostra o caminho, e aí surgem as dúvidas. Mas o que eu quero no momento é isso aqui, pai. Mas o que eu quero no momento é isso aqui, mãe. Mãe, eu não quero isso. Mãe, eu não quero aquilo. Você, pai, já viveu mais. Você já passou pela fase que o seu filho está passando. Então, você pode ensinar esse caminho. Você pode ensinar o caminho da obediência. E o seu filho tem condições, sim, de ser obediente, tá? Obediência é uma decisão. Tá? Não é um dom, ou dom da obediência. Nasci com esse dom. Não, minha filha é cabeça dura porque ela não tem o dom da obediência. Meu filho entrou no mundo das drogas, da perversidade, do alcoolismo, porque ele não tem o dom da obediência. Não existe isso. Seu filho entrou nesse tipo de vícios, de outros problemas, porque ele não temeu a Deus. Então, uma coisa simples. Ensine seu filho a temer a Deus. Ensine seu filho a obedecer ao Senhor, tá? Eu repito, falamos da aula passada isso. Essa responsabilidade não é de Deus, é sua, pai, é sua mãe, tá? Deus colocou essas crianças no teu colo, no teu caminho, na tua vida, para você encaminhá-los, apontar a flecha, e vai chegar a hora dessa flecha ser lançada, e para ela não andar por caminhos tortos, ela precisa ser lançada no caminho certo, na direção certa, e Deus colocou essa responsabilidade. Então os filhos, às vezes não vão entender, não vão saber os porquês, mas você precisa ensinar a ele apenas a obediência, o temor, porque filhos sábios e obedientes são aqueles que serão adultos, pais, homens e mulheres de Deus. Eles serão, porque aprenderam desde criança, tá? Guardar o conselho e assumir na sua própria vida o modo de proceder que lhe foi ensinado. O filho sábio alegra o pai, pois atende à repreensão e adquire entendimento. Em uma sociedade em que cada dia surge uma nova verdade, recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias e não te deixe levar pela rebeldia. Diante do pai e da mãe, cabe aos filhos serem submissos e não soberbos. Gente, é muito grande o número de pessoas que não escuta o conselho dos pais para escutar o conselho dos amigos na rua, tá? A gente passou por isso, tá bom? Parece que quando o pai dá um conselho, dá um ensinamento para a gente, parece que ele é careta, parece que aquilo não é legal, parece que vai dar errado. Outra coisa que passa na nossa cabeça quando a gente é jovem,
caramba, se eu não fizer isso aqui, todo mundo vai rir de mim, meus colegas todos fazem. Parece que, engraçado, né? Parece que todo mundo não tem família. Parece que os nossos colegas, nenhum tem pai, nenhum tem mãe que haja com disciplina, com sabedoria. Parece que todo mundo consegue fazer as coisas, só o nosso pai, a nossa mãe, que não deixa. Eu passei muito por isso. Tudo os colegas podiam fazer, eu não podia. E aí, quem de nós, né? Eu imagino, quem de nós nunca ouviu aquela frase da mãe e do pai dizendo assim, meu amigo faz isso, lá na escola todo mundo faz isso, você não é todo mundo. Você ouviu seu pai dizer isso, sua mãe dizer isso, mas você não é um deles, mas você não é todo mundo. Então, nesse momento, o jovem não entende, ele não compreende o porquê ele não pode, porque ele não é permitido pelo pai e pela mãe fazer ou estar em algum lugar, fazer alguma coisa. Não precisa entender. Se você ensina o seu filho a ser temente a Deus e obediente, ele vai dar muito menos trabalho. Ele não vai precisar entender o porquê nesse momento. Lá na frente, ele vai entender os porquês. Vai dizer, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, eu agradeço muito ao meu pai, eu agradeço muito à minha mãe. Eles vão dizer isso. Mas se você não os convencer nessa etapa, ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer assim, bem que a minha mãe me falava e eu não quis ouvir. Bem que o meu pai me falava e eu não quis ouvir. Então, oriente o seu filho e fale essas coisas que eu estou dizendo aqui para ele. Meu filho, lá na frente você vai dizer assim, meu pai me avisava, mas eu não quis escutar. Eu não fui obediente, eu não fui temente a Deus. Eu não escutei os conselhos do meu pai e da minha mãe, não escutei. E isso aconteceu na minha vida. Então, para que isso não aconteça, ensine agora. Mostre o caminho. Eu procuro ser um cara muito realista quando eu estou conversando com meus filhos. Tem gente que acha que eu sou duro. Não, irmão. Eu sei o que é a dose, eu sei o que pesa, eu sei qual é o tamanho da responsabilidade. E o meu filho sabe. Meu filho mais velho, que já está aí passando da adolescência para a juventude, quando eu paro para conversar com ele, são umas conversas meio duras, meu irmão. Não queira estar na pele dele, não. Esse bichinho escuta, tá? Então, assim, porque eu penso que a responsabilidade que eu tenho para com a vida dos meus filhos é muito grande, tá? Então, esse primeiro tópico aqui é família e responsabilidade. Não pensa que você não vai ser cobrado por isso, não, crente. Você pai, você mãe, você vai ser cobrado, tá? E ainda assim, se você pensar, vai demorar a ser cobrado, não queira passar por isso para não chorar as dores de um filho desvirtuado, de um filho desviado, de um filho se metendo em coisas que não era para ter se metido, se simplesmente você tivesse feito o seu papel de pai e o seu papel de mãe. Amém? Vamos avançar, senão o tempo passa muito aqui rápido e a gente tem muito conteúdo para falar, tá bom? Segundo tópico, trabalho e vida fraterna. Veja bem, olha só. Padrão bíblico de justiça vai além das obrigações legais, pois nos propõe a justa partilha e o proceder com dedicação para que possamos andar bem aos olhos de Deus, tá? Generosidade, justiça e generosidade. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Nas nossas relações comerciais, vale lembrar que o fruto da injustiça será ilusão. E melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Quem nega ao irmão o que lhe é justo, causa-lhe dano e pobreza. A justiça bíblica extrapola as obrigações e recomenda generosidade, pois quem dá liberalmente não lhe será ainda se lhe acrescenta mais e mais. O homem generoso entende que também recebeu, além do que merecia, e ao partilhar faz bem a si mesmo. Ora, que coisa maravilhosa! Esse primeiro subtópico está falando de justiça e generosidade. Duas coisas que nós temos obrigação de fazer. Primeiro, o que é justo, tá? Nas nossas relações de trabalho e vida fraterna. Para com o nosso irmão, para com o nosso colega, para com o nosso empregado. Justiça, tá? Nunca meta a mão no dinheiro, no bem do que é dos outros. O que pertence aos outros, dê, tá?
conceda. É a nossa obrigação enquanto servos de Deus. É do outro, é o trabalho do outro, é o salário do outro, é o prêmio do outro, é o benefício do outro. Deixe, pague. E ainda assim, além da justiça, nos recomenda a generosidade, tá? Olha só, um patrão, um servo de Deus, se além de injusto, ele ainda for mãozinha, né? Querer tirar vantagem lá dos seus empregados, aí faz o seguinte, aí trabalha aí mais uma hora, né? Não bate o ponto, porque eu estou precisando hoje da tua ajuda, eu te dei emprego, etc. Bate o ponto aí às 18 horas, mas fica até às 9 da noite, porque a empresa está precisando. Então, gente, justiça, generosidade, né? O quanto te custa isso? Às vezes, uns poucos reais que você economizaria não pagando alguém que você deveria pagar porque trabalhou a mais para você, porque te concedeu algo a mais por um justo valor, você pode perder muito mais com Deus, tá? A generosidade é além daquilo que você faz como obrigação, é aquilo que você faz por amor, por reconhecer que caiu mais na tua mão do que deveria ter caído, que Deus foi muito bom contigo. Isso caiu na tua mão e você também vai retribuir. Ora, eu fico imaginando o coração de Deus quando um homem, quando uma mulher recebe a sua porção e diz: Deus tem sido bom demais comigo. E além disso, faz o que é mais do que a sua obrigação, mais do que deveria fazer. Ele olha para a necessidade de alguém e ajuda, e abre a mão e cede. Deus é maravilhoso. Você não sabe quantas pessoas olham para alguém que faz isso e enxergam características de Deus naquela pessoa. Você está fazendo justamente o que Deus faria se estivesse ali passando naquela rua, se estivesse morando ali naquela vizinhança. E Deus tem alguém dele lá para fazer isso. É você, sou eu. Então, vamos absorver essa ideia da justiça e da generosidade, porque isto é sabedoria de Deus para a nossa vida, tá? Isto aqui é evidência de Deus habitando em nós, é sabedoria de Deus habitando em nós. Justiça e generosidade, não se esqueça disso. Subtópico 2. Veja bem, versículo 11, capítulo 16. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Honestidade e temor a Deus. Ora, honestidade e temor a Deus. Gente, as nossas relações de trabalho, todos nós, quando as pessoas sabem que nós somos crentes, somos evangélicos, servos de Deus, as pessoas vão ter já um olhar diferente sobre o que nós falamos, o que nós pensamos, da forma que agimos, né? Quando eu digo pensamos, não digo que alguém vai adivinhar o pensamento, mas quando alguém sabe os conceitos que nós temos a respeito de tais e tais assuntos, tá? Eu acho que você me entendeu, né? Ninguém vai sondar o nosso pensamento. Mas o que é que o Andrei pensa a respeito disso? Ali, vender com um preço mais barato, vender com um preço mais caro, dizer que comprou por um preço e, na verdade, comprou por outro. O Andrei, o que ele pensa disso, entendeu? Qual é o conceito que ele tem baseado no que a gente já conhece dele, baseado no que na vida dele como servo de Deus, como cristão. O que as pessoas imaginam que nós pensaríamos? Qual decisão nós tomaríamos a respeito de tais e tais assuntos? Então, isso o temor de Deus deve transbordar em nossa vida isso, tá? O temor de Deus. Você não faz tal coisa porque é temente a Deus. Você não age de maneira desonesta porque é temente a Deus. Você não age de maneira injusta porque é temente a Deus, tá? Você é honesto, você é um homem bondoso, generoso, você é uma mulher generosa, bondosa. Você poderia ter feito o mal para alguém, mas não fez. Você sabe que deve fazer o bem e vai lá e faz. Você vê uma necessidade, vai lá e ajuda.
Você vê alguém que te trata mal e vai lá tratar bem. Irmão, as pessoas vão olhar para a gente e dizer assim, tem algo diferente nessa pessoa. Agora, tem uma coisa aqui que é super interessante dizer. Não adianta tentar fazer isso sem ter Deus. Homem nenhum consegue fazer isso sem ter Deus no coração, sem ter a sabedoria de Deus, a presença de Deus, o temor de Deus no seu coração, porque vai ser superficial e daqui a pouco a verdade, pum, vem à tona, né? Ah, eu sou bonzinho, vai, que nem aquela pessoa que está lá distribuindo cesta básica, que está fazendo selfie lá com a foto com a pessoa que está recebendo lá. Então, assim, aquilo ali pode ser superficial, pode ser para postar em rede social, né? Pode ser para aparecer. A Bíblia diz para não tocarmos trombeta quando formos fazer o bem. Então, gente, isso vai ter que ser natural, né? Natural. E a gente sente quando é natural. Nós sentimos no coração quando estamos fazendo algo por amor a Deus, por amor ao próximo, e que quando a gente vai fazer por obrigação, tá? O Espírito Santo te fala, ei, você está fazendo isso aí, mas é para torcida, não é para mim não, tá? Não estou nesse negócio aí, já vai ganhar o teu aplauso, vai ganhar tuas palmas aí, tá? Eu não estou nesse negócio aí, porque eu conheço o teu coração. Então, quando alguém é honesto e é temente a Deus, a naturalidade com que essas coisas acontecem, as pessoas percebem, mas a gente nem nota que está fazendo aquilo. Nós nem percebemos que estamos fazendo, porque aquilo nós faríamos automaticamente. O Espírito Santo te faz agir assim. Ele não te incomoda, ele não te força, ele te convence a fazer isso, tá? É diferente. Ele não te força, ele te convence. E você, obediente à voz do Espírito Santo, vai lá e faz. E age da maneira que ele quer que você age, tá bom? Isso é instrução, isso é sabedoria. A última aqui deste tópico é dedicação e amor ao trabalho, tá? Eu como cristão, você como cristão, tem essa obrigação de ser um funcionário dedicado, tá? Ah, eu sou crente, Andrei. Eu estava até pregando numa igreja essa lição aqui, e eu dizia assim, você é lá no seu trabalho que, além das tuas funções lá, profissionais, das tuas tarefas, das tuas atribuições que você tem, você é, em primeiro lugar, um agente do céu, tá? Crachá espiritual. Se tivesse um crachá espiritual, você estaria aqui com um crachá de embaixador do céu, né? E esse crachá de embaixador do céu te daria muita bagagem e também muita responsabilidade. Porque realmente você tem. Quando as pessoas sabem, fulano é evangélico, o que eles esperam de ti? Que você seja o mais dedicado, o cara que não se atrasa, aquele que não está 10 minutos para dar a hora de sair, ele já está lá, perto do relógio do ponto, doido para ir embora, enquanto tem trabalho ali para fazer. Ele é o mais esforçado, né? Sempre é o mais esforçado, não é aquele que enrola, não é aquele que vive metendo atestado, mesmo sem estar doente, né? As pessoas chegam lá, você chega lá, conseguiu atestado com um médico amigo ali, aí daqui a pouco alguém te vê ali, você está em outro lugar. Então, gente, esse tipo de cristão, esse tipo de crente, ele vai ser notado lá no seu trabalho. Então, você como crente, quando alguém te dá uma oportunidade lá no trabalho, seja empresa privada, empresa pública, seja você um autônomo, se dedique, seja o melhor. Nas suas relações comerciais, seja o melhor, seja o honesto. Tem gente que vai dizer assim, eu vou fazer negócio com um cristão ali, né? Eu vou fazer negócio ali com o crente, porque ele fala e cumpre. Ele é honesto com as coisas dele, com as tratativas dele. Eu vou tratar com o cristão, porque ele ama o que ele faz, né? Ame seu trabalho, faça o seu trabalho com gosto, com amor, seja dedicado. Escolha uma profissão que você gosta de fazer e faça o seu melhor. Trabalhe apaixonado pelo que você faz, que aí você vai ter muito mais chance de agregar pessoas, ganhar almas para Jesus, facilidade para tratar a sua vida espiritual ali, conduzir a sua vida espiritualmente
ali na presença das outras pessoas que vão estar ali, tá bom? Último tópico é prudência e cuidado no falar. Eita glória! Aqui a gente pode até resumir, porque tem 3 tópicos aqui bem semelhantes. Palavra reta agrada a Deus, tá? Segundo, palavra tem seus efeitos. E o terceiro, a palavra do justo edifica. Ora, Tiago fala assim mesmo, amados. Tiago fala assim, ó. Como é que pode, né, uma fagulha pôr em chamas um bosque tão grande, né? A língua, sendo tão pequena, ela pode causar um mal, um dano terrível na vida de uma pessoa, tá? E a mesma coisa, um homem que conduz bem, um homem que sabe conduzir, sabe refrear a sua língua, esse é chamado até de homem perfeito, né? É aquele que sabe conduzir a sua língua, que sabe controlar a sua língua. Salmista diz no Salmo 45, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor, de um escritor habilidoso. Então, veja bem, Tiago fala de alguém que pode causar um mal com a língua. E o salmista fala que a língua pode ser um instrumento de bênção. Então, o que está no meio de uma coisa e de outra, tá? A forma como a gente usa a nossa língua, o nosso falar, gente, pode pôr a perder uma vida. Vidas podem se afastar de Deus, podem se entristecer, pessoas podem tirar a vida por causa do que você fala, da forma como você fala, para quem você fala, em que ocasião você fala. Então, o cristão, ele tem a sua palavra, primeiro, compromisso com a verdade. Segundo, com amor a Deus e com amor ao próximo. Eu poderia falar muitas coisas para muitas pessoas, mas por amor a Deus e por amor ao próximo, aqui, fecha a boca. Guarda. Eu sempre falo, eu tenho um vídeo no canal aqui, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei, acho que uns 3 anos atrás, diz assim, até o próprio Jesus, ele soube a hora de ficar calado, né? Pilatos perguntou para ele assim, você é rei dos judeus? Calou. Né? Você sabe que o pessoal está te acusando, você sabe que estão levantando acusações contra você. Calou. Era hora de ficar calado. Né? Era hora de manter o silêncio. Né? De não confirmar nada que estava sendo dito ali. Ele era rei dos judeus? Claro que era. Vai ser manifestado em outro momento. Mas era hora de ficar calado. O próprio Jesus nos ensinou isso. E tem crente que quer ser sábio falando. Acha que isso é sinônimo de autenticidade, tá? Tem gente que pensa que, eu falo o que eu quero, eu não tenho papas na língua, como se isso fosse o melhor dos dons, a melhor das virtudes. E aí eu falo mesmo, doa quem doer. Eu sou profeta. Tem gente que fala assim, o profeta fala mesmo, o profeta falando dele mesmo, não de Deus. O trabalho do profeta, se você não sabe, é falar em nome de Deus, falar o que Deus manda e não o que ele quer falar, tá? Então, profeta, você que costuma aí usar a tua língua para sair ofendendo, tenha cuidado, porque Deus vai pedir conta dessas coisas que você fala, tá? Quem você fere, quem você magoa, quem você desvia da sua igreja. Porque tem gente que às vezes pega o microfone da igreja e diz, eu sou profeta. E taca ali lambada, ele tem rixa com alguém da igreja, ele tem diferenças com alguém que está lá no banco, em vez de ele pregar a palavra, ele começa a descarregar o seu ódio, a sua vingança com alguém, e quer falar da vida de alguém, e tem ali uma multidão de ovelhas, servos do Senhor, que não mereciam estar ouvindo aquilo, estão pegando lambada, porque o profeta da língua grande está lá querendo ofender 1 ou 2 na igreja. Então tenhamos cuidado, menos falar, tá? Menos falar, escute mais, seja sábio aos olhos do Senhor, é aquele que mais escuta do que muito fala. Quem muito fala vai prestar mais conta, a responsabilidade é maior.
é maior a responsabilidade, tá? Então guarda a tua boca, guarda a tua língua e fale só coisas boas. Fale só coisas boas. Só fale uma coisa dura para alguém se Deus te mandar realmente. Se for rincha tua, coração teu, vingancinha tua, fica calado, deixa que Deus toma as providências, porque isso é muito grave. Essa aula dá para a gente seguir até mais, mas eu já vou encerrar aqui, tá? A verdade prática, perdão, amados, aplicação pessoal, ela diz assim, seja cumpridor da justiça e das responsabilidades, proceda com generosidade e prudência na vida familiar e social. Assim, em você, o Senhor enxergará sabedoria. Assim, em você, o Senhor enxergará sabedoria. Tem sido maravilhoso estudar aqui o livro de Provérbios. Nós temos já mais lições para a próxima lição, lição de número 7. Peço que você não perca, tá bom? Então, estas lições de hoje, no próximo domingo agora, dá uma estudada. A gente faz esse resumo aqui para que você leve para o teu aluno. Gente, nós estamos tendo uma oportunidade tremenda de fazer uma grande revolução nos nossos estudos. A palavra de Deus está sendo aberta através dos estudos da escola dominical de uma forma poderosa por grandes homens e mulheres de Deus, escritores, comentaristas. Nós temos na Assembleia de Deus um grupo muito grande, eu creio que muito capacitado para trazer essas grandes lições, revisarem os estudos, chegarem num consenso para trazer coisa boa para a gente. Então, aproveite, oriente, traga a sua prática, traga a sua classe, os seus alunos para a aplicação prática desses ensinamentos. Nada mais é teórico, você precisa aprender a praticar. O reino dos céus é dos que praticam e não dos que só ouvem, tá? Então, Deus abençoe você. Prazer imenso estar aqui com você. Sempre é muito bom estar aqui, gravando, falando disso aqui. Eu amo fazer esse trabalho não pode parar, né? Estou gostando muito de trazer aqui esses ensinamentos para vocês, dividir um pouquinho aqui do que Deus tem nos trazido, tem nos entregue, e eu quero que você entregue isso para a sua classe na escola dominical no próximo domingo. Siga em frente, Deus é contigo, a paz do Senhor